o que este filme tem em comum com este? E este? E com este aqui? Todos eles têm pelo menos duas coisas em comum: bilheterias milionárias e o fim do mundo como você conheceu. Hoje em dia é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do sistema em que vivemos. Porque no cinema é assim: se a humanidade se dá mal, o sucesso é garantido. Olhe em volta. Livros, filmes, séries e games faturam alto mostrando o fim dos tempos. Este fenômeno tem nome: distopia. E é sobre isso que vamos falar neste Tab. Já teve a sensação que uma notícia parece um filme que você já viu? A ficção apresenta tantos cenários ruins que, quando eles viram realidade, parece uma reprise, um replay, um remake. Meu mundo caiu e me fez ficar assim. An impact. Oh no. Oh my goodness. That looks like a second. Oh my God. Another one. Até pouco tempo a distopia era um termo literário, mas agora é pop. Por que será que tá tão bombado? Distopia significa uma sociedade ruim, em geral projetada no futuro. É a versão negativa da utopia, o mundo ideal. Os livros distópicos surgiram no século XX. Começaram criticando o industrialismo e agora apontam contra a economia digital. No século XXI, a distopia virou mania entre os jovens. O jovem não está satisfeito, ele está num momento da vida em que ele quer ter perspectivas e muitas vezes as perspectivas não são abertas para ele. Então só nisso já tem uma pequena distopia aí na cabeça do adolescente. O maior exemplo é a trilogia Jogos Vorazes. A autora Suzanne Collins teve a ideia do enredo assistindo TV. Ela viu uma reportagem sobre a guerra do Iraque e trocou para um reality show. Ela publicou a história em 2008, ano em que explodiu a atual crise econômica global. Muita gente ficou desempregada e endividada. A renda mundial se concentrou mais ainda. O presente triste projetou um futuro pior ainda. O seu pensamento é moldado por um quando e por um onde, né? Você não consegue escapar do quando e do onde. A sua visão do futuro nada mais é do que uma visão do presente. O entretenimento é a reiteração do mesmo, uma absoluta perda do futuro, uma absoluta perda da capacidade de transformação. É a pura existência no eterno presente, que é uma forma de vivência infernal. Uma barragem cheia de rejeitos de mineração se rompeu hoje à tarde na região. Você já estranhou o mundo em que vive? Não está sozinho. Antes, as distopias eram imaginadas para dezenas de anos lá para frente. Agora elas acontecem num futuro bem próximo, quando não no presente. Pode ser a aceleração da tecnologia ou do noticiário, ou os dois juntos. Essa mistura gera um estranhamento da realidade. Os fatos acontecem e a gente nunca sabe onde vai dar. O aquecimento global, o esgotamento de recursos naturais, as pandemias e as crises humanitárias surgem como ameaças à existência em sociedade. Até que ponto nós já não estamos numa distopia em relação aos nossos pais, aos nossos avós? Você tem tanta informação e você tem tanto estímulo ao teu redor que a sua vida você passa a sentir a sua vida um pouquinho irreal. É natural que, para todos nós, num determinado grau, o mundo seja um lugar cada vez mais inviável, cada vez mais ilegível, cada vez mais complexo. A gente está vivendo uma situação distópica. Perceba como ninguém mais é mobilizado aqui dentro de uma ética da convicção. Repitam comigo. Agradecemos a chance. Agradecemos a chance. Dê uma vida melhor. Dê uma vida melhor. Tem gente que diz que todos nós somos uma simulação, desde Matrix que eles acham isso. De repente, rebutaram o programa e a gente não sabe, né?
desert of the real. A gente não sabe para onde a gente está indo. A gente não tem noção do futuro. O futuro é agora. E o fato de o futuro ser agora significa que nós não temos projeção. O medo não é mais uma projeção do futuro. Ele é simplesmente a falta de perspectiva no próprio presente. What's left to hope for? Os avanços tecnológicos estão cada vez mais rápidos e talvez a sociedade não esteja evoluindo junto com os avanços tecnológicos. A tecnologia já não guia você para um mundo cheio de promessas como antes. Ela dispara paranoias na vida cotidiana. Se você já viu a série Black Mirror, sabe reconhecer os distúrbios humanos diante das máquinas. É um futuro tão imediato que poderia ser agora. As potencialidades da tecnologia de intervenção sobre a realidade não são mais uma promessa a ser realizada no futuro, já são uma realidade deste momento. Portanto, os conteúdos opressivos, os conteúdos de pesadelo da razão técnico-científica também já estão acontecendo no presente. A força do mal pode ser um estado repressor, uma corporação gananciosa, algum vírus letal ou multidões de alienígenas, robôs ou zumbis. A nova era das trevas surge de dois jeitos. Ou é uma decadência da nossa sociedade, ou é erguida depois de uma hecatombe. Os mundos pós-apocalípticos são populares nos games. É a tal luta de todos contra todos. Agora você tem distopias que são meio conservadoras, que é um pouco o modelo Mad Max, né? Que é uma coisa mais ou menos o seguinte, olha, se desaparecer as instituições como elas existem hoje, olha como vai ficar o caos. A man reduced to a single instinct. Survive. Todo um horizonte, você percebe, de tentar naturalizar um princípio fundamental de concorrência e de belicismo, que no fundo é uma produção da nossa sociedade. Oh, what a day! What a lovely day! Em vez de serem tempos em que tudo é possível, né, são tempos em que nada parece muito possível. E isso tem uma consequência nas representações artísticas. Fica difícil você exercer a imaginação quando a possibilidade de imaginar não está dada na realidade. Uma das coisas mais batidas nas distopias são as sociedades em que as pessoas são padronizadas, controladas por um estado policial. Agora, os desastres são mais coloridos, divertidos. São retratos da sociedade de consumo e suas gratificações imediatas. Antes a gente tinha uma ideia de que prazer e disciplina eram completamente distintos, né? Agora você tem uma ideia de que você tem um modo de gestão das pessoas pela administração dos seus prazeres. Você precisa de um discurso de incitação do prazer. E esse discurso de incitação pode ser a maior forma de disciplina, a mais brutal e a mais eficaz. Além de ficar sem futuro, o medo é perder o passado também. Em muitas histórias, a memória dos personagens é apagada ou implantada. A gente vai ler a distopia, vai assistir a distopia para ver um pouco do medo mesmo extrapolado, assim. No caso das distopias, o medo vem de um medo clássico da humanidade, que é o de mudança. É aquela fascinação daquilo que pode dar muito errado. E a gente tende mesmo a pensar no desastre. Eu acho que é sintoma, né, do nosso século aí que está começando. A indústria cultural, ela tem muito essa função, que é dar a forma do desencanto. Uma gestão mais ou menos que diz mais ou menos o seguinte, não, todos nós sabemos que essa situação realmente está longe de ser ideal, mas os ideais só produzem catástrofes. Então é melhor você continuar onde você está, mesmo que a coisa seja ruim, do que você tentar de fato transformar. Não existe nada mais político na nossa sociedade do que o entretenimento.
As distopias são pessimistas de várias maneiras. Um é do tipo conformista. Não existe final feliz para quem desafia quem está no poder. Outro pessimismo é mais alarmista. Mostra uma sociedade ruim no futuro para servir de advertência. Alguma coisa precisa ser feita no presente. Aqui tem um fio de esperança. Mas onde a esperança foi parar numa época em que o adjetivo utópico virou sinônimo de impraticável ou impossível? Toda distopia, ela busca uma utopia no final. A própria existência da distopia, ela prevê que aquela sociedade é ruim, mas ela deixa potencial para que poderia existir uma boa, né? Então ela está ali como denúncia. Essas formas de representação, elas ativam a imaginação. É possível e é necessário agir, tendo em vista uma sociedade que ainda não existe, que é a utopia como um descontentamento em relação à sociedade presente e uma crença de que esse contentamento ele é produtivo. A verdade é que, mesmo quando a gente fala de distopia, o que é distopia para uns é utopia para outros. A grande pergunta talvez seja como fazer essas soluções utópicas serem para muitos ou para todos. O final desse vídeo pode ser feliz, como nos filmes de Hollywood, ou não. Mas a boa notícia é que o futuro é um mundo em aberto, e não foi filmado. É o espaço das possibilidades e das aspirações, e você está em cena. Amanhã